192 municípios estão sob risco geológico e 104 prefeituras decretaram situação de emergência por causa dos temporais. No horário de Brasília, 11 horas 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações em Brasília com Larissa Lopes. Bom dia, Larissa. Olá, bom dia. Os futuros ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, junto ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, descartaram por enquanto o uso da força para a retirada de manifestantes bolsonaristas que estão acampados na porta do quartel-general do Exército. Eles esperam uma desmobilização gradativa até quinta-feira e, se isso não ocorrer, nova reunião será feita para tratar de uma possível retirada compulsória. Quanto à posse de Lula no domingo, não haverá mudança no roteiro da cerimônia, por enquanto, por questões de segurança, e no próprio dia 1º será definido se o desfile do presidente eleito será em carro aberto ou fechado. Segundo o Flávio Dino, da Justiça, não serão pequenos grupos extremistas que irão atrapalhar a cerimônia. Débora. Obrigada pelas informações, Larissa Lopes, em Brasília, 11h34. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11 horas 35 minutos, bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição desta terça-feira, hoje dia 27 de dezembro de 2022, e a gente começa falando da Ponte Preta Macaca nesse período de reformulação, chegadas e saídas, novidades pelos lados do Moisés Lucarelli. Júlio Nascimento, bom dia, Julião. Bom dia, meu caro Pio, a todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes primeira edição. O torcedor da Ponte vive essa expectativa de mais nomes sendo anunciados nos próximos dias. Até o momento foram 6 contratações: o lateral direito Mailton, o lateral esquerdo Júnior Tavares e os atacantes Guilherme Pira, Dudu Ratamoto, Pablo Diego e Jefferson. A Macaca prioriza neste momento, Pio, a contratação de mais um lateral direito. A Ponte que recentemente, além do Mailton, fez sondagens pelo Hereda, que jogou com o L dos Anjos na equipe do Náutico, mas acabou acertando com o CRB, e também consultou o Rainer, que estava no Atlético Goianiense e terminou o contrato. No começo desse mês, o Rainer ainda não definiu por qual clube ele vai atuar em 2023, além da Ponte, o Vila Nova e outras equipes também consultaram o jogador. Então, buscar um lateral é uma das prioridades da comissão técnica e diretoria neste momento, até por conta das saídas de Norberto, Bernardo e também o Igor Formiga, este que vai defender o Cruzeiro. A Ponte tem também no ataque uma grande reformulação prevista, né? Perdeu seu principal jogador, Luca, para a Tailândia, Leandro Bárcia voltou para o Uruguai, Danilo Gomes foi para o futebol japonês, Bruno Alves acertou com o Paysandu, Chaporã foi para o Juventude, e outros atletas do sistema ofensivo deixaram a Ponte. O Eliel o Eliel e o Everton são os únicos remanescentes entre os atacantes aí para o time da Ponte. Além desses 4 novos reforços, são as principais opções. A Ponte tem também a permanência do Elvis como uma espécie de reforço, mas a ideia no começo da pré-temporada era utilizar praticamente o mesmo time, Pio, que participou aí do segundo turno da Série B e conseguiu aquela arrancada, inclusive com vitórias consecutivas dentro de casa. Só que a Ponte perdeu daquele time 4 titulares. O Igor Formiga foi para o Cruzeiro, o Alisson também foi para o Cruzeiro, tem audiência marcada para abril, mas dificilmente uma reversão vai ocorrer aí até a audiência. Perdeu o Fecim, perdeu o Luca. Então, na lateral direita existe a reposição do Mailton, no meio-campo abre-se uma brecha aí na vaga do Alisson, até para uma mudança de formação, como sinalizou o Guilherme Anjos numa entrevista recente. E no ataque, o Eliel deve herdar essa vaga do Luca, mas a Ponte está buscando aí também mais opções, principalmente no meio-campo, para essa vaga deixada pelo Alisson, e preocupada também, Pio, com a valorização de 2 jogadores, Felipe Amaral e o Leonaldi, este que foi consultado, né? Os empresários foram consultados pelo Vasco da Gama na última semana, Pio. Julião, é possível
acho que montar um time só com atletas que saíram, não é não? Se a gente for pensar ali do gol ao ataque, praticamente, né? Dá para montar. Aqui fazendo esse exercício, Pio, o Igor Vinhas, né, seria o goleiro desse time dos jogadores que saíram. O Igor Vinhas, que foi titular durante o Campeonato Paulista. Na lateral direita, a gente pode colocar o Igor Formiga. Vou até dar uma roubadinha aí, colocar o Bernardo ou o Norberto improvisado no outro lado. Tem até a opção, né? Tem essa opção, né? Já que o Arthur e o Jean Carlos, eles ficaram na ponte. Em relação aos zagueiros, ela perde o Léo Santos, né, que foi um jogador mais aproveitado, né, Pio, durante o Campeonato Paulista, né? O Léo Santos foi aproveitado no finalzinho ali da Série B, mas em relação aos zagueiros, os 4 principais permanecem, né? O Fábio Sanches, o Matheus Silva, o Guilherme Souza e o Thiagão Oliveira, que foi titular em determinado momento da temporada, depois perdeu espaço, mas segue aí. Então, em relação aos zagueiros, a Ponte perdeu aí o Léo Santos da última temporada. Meio campo, Moisés Ribeiro, Richelli, Alisson, os 3 volantes para manter aí essa formação. Matheus Anjo seria ali o jogador na vaga do Elvis, né? Eu tô espelhando aqui a formação que terminou o campeonato. E aí na frente você tem uma infinidade de opções. Danilo, Luca, Fecim, Bruno Alves, Leandro Bárcia, Echaporã, Da Silva, Leandrinho. A Ponte, de fato, não teve, assim, muito sucesso com os atacantes, né, Pio? Porque se a gente for apontar dos que fazem falta mesmo, dos jogadores que saíram do ataque, a gente vai apontar o Fecim e, claro, o Luca, que fez 21 gols no último ano. Carlão de Freitas, bom dia, Carlão. Descansado, Carlão? Bom dia, Rafa Pio, bom dia, Julião, bom dia ao ouvinte ligado no CBN Esporte, primeira edição. Graças a Deus, 4 dias assim para recarregar as energias, ainda tem uma semaninha, aquele clima ainda de festa, para aí sim, na próxima segunda-feira, iniciar já efetivamente a temporada 2023. Mas o noticiário bombando, né? Bombando. E aí, Carlão, por que eu fiz esse questionamento pro Júlio? A gente pode colocar na conta de ser Série A2 o campeonato que a Ponte vai disputar e a questão da inconsistência financeira, dúvida financeira, o fato de praticamente dar para montar um time que deixou o Moisés Lucarelli? Pio, eu acho que tudo isso se encaixa. Disputar Campeonato Paulista da Série A2 é uma dureza, é complicado, é um campeonato com... Tudo bem que esse 2023 vai ter a maior visibilidade, né, com várias plataformas, vários canais transmitindo, mas é a Série A2, é um campeonato do segundo escalão do futebol paulista. É um complicador e a parte financeira é a principal delas, né? Então o jogador trabalha com dúvidas e quando você trabalha com dúvidas é muito difícil e quando você trabalha com dúvidas, porém é um jogador valorizado, casos de Leonaldo, casos de Amaral, o próprio Alisson, Luca, é muito difícil imaginar que esses caras vão permanecer, porque as propostas estão chegando e de algo concreto e de algo maior. Imagine o Leonaldo que permaneceu. Tudo bem, ele é da base, ele tem um carinho pela Ponte Preta, mas antes de ter o carinho pela Ponte Preta, ele tem carinho pelo bolso dele e pelos familiares. Então você está na Ponte Preta sujeito a propostas, com esse turbilhão de dúvidas na macaca. Então eu acho que esses fatores contribuem sim para essas saídas. E a Ponte tem que se preparar, tem que se armar, tem que cercar, para não perder mais jogadores da maneira que perdeu o Alisson. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala do Guarani. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu.
Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Mesmo com o campeonato da Superliga Masculina de Vôlei parado, os jogadores do Vôlei Renata receberam, sim, neste período, uma cartilha para que possam se cuidar durante as festas de final de ano, mas os trabalhos também em termos de treinamentos já recomeçam no início da próxima semana após o Réveillon. Isso porque já no dia 6 a equipe campineira volta às quadras jogando contra o São José fora de casa. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Super simples. Trânsito. 11h45, Thaís Azevedo trazendo informações sobre o trânsito pra gente. Bom dia, Thaís. Muito bom dia para você, Rafa Pio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos começar falando da Avenida Rosimbo Maia, que tem lentidão sentido norte-sul, na chegada à Rua Dr. Carlos Guimarães, por conta de obras que estão sendo realizadas no local. No sentido centro, tem excesso de veículos pela pista da direita, desde a Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. Pela pista da esquerda, a motorista vai fazendo um bom caminho. A Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas, seguindo pela Avenida Senador Saraiva, a motorista perde tempo pela pista da direita, desde a Rua Barreto Leme até o viaduto Miguel Vicente Cury, e pela pista da esquerda da Avenida Campos Sales até a Avenida Moraes Salles. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. 11h46, deixa eu até pôr o Júlio Nascimento aqui na roda para responder lá pro Paulo da Chácara da Barra. Ele perguntou: Pio, qual canal de TV vai transmitir os jogos da Ponte? Sport TV transmite alguns jogos de Série A2 lá já para a reta final, aí tem o streaming da própria Federação Paulista no YouTube, mais algum canal aberto? Fechou direito, Julião? Sim, acho que dessa vez o canal fechado vai ser o da TNT Esportes. Ah, tá. Será responsável aí pelas transmissões. Tem o YouTube da Federação Paulista e a TV Cultura. Serão esses os canais responsáveis aí pela transmissão dos jogos. E a notícia aí para a torcida da Ponte é que pelo menos a metade dos jogos da Ponte na primeira fase serão televisionados na TV aberta. Então é uma notícia aí, já que a notícia ruim é estar na Série A2, né? Mas pelo menos um alento aí pro torcedor, né, Pio? TV de certa forma gosta quando cai um time, o torcedor odeia, a gente também, mas o pessoal de TV até gosta quando cai um time assim de expressão, porque ele tem o que transmitir. Mas enfim, em relação ao Guarani, Júlio Nascimento, confesso pra você que desde ontem, rapaz, tô tentando entender esse negócio do ranking, não entra na minha cabeça os caras fazerem sorteio pra definir se Criciúma ou se Guarani vai pra Copa do Brasil, Julião, que coisa bizarra. Realmente foi um erro, assim, muito grande, Pio, e agora que eu acho que eu consegui chegar no entendimento completo de tudo que aconteceu, eu apontaria, não sou ninguém para apontar, né, mas fazendo uma leitura aqui dos fatos, eu acho que a Federação Paulista vai
vai ter que arcar com a bronca do Guarani, porque assim, o mais prejudicado da história é o Guarani, Pio. E não tem como fugir disso, a gente não está sendo aqui de nenhuma maneira bairrista, defendendo aqui um clube que a gente faz a cobertura diária, mas nesse caso, o Guarani tinha 2 possibilidades concretas, praticamente, de disputar a Copa do Brasil, e agora tem 50% de chance. Então, só recapitulando, para o torcedor que ainda não entendeu, para o torcedor que ainda está por fora do que aconteceu, o Guarani tinha a vaga garantida na Copa do Brasil de 2023, mas a CBF anunciou ontem que Guarani e Criciúma terão a vaga decidida através do sorteio. Mas por quê? O Guarani, primeiro de tudo, iria para a Copa do Brasil através da Federação Paulista. E nós ficamos aqui exaustivamente falando, olha, torçam para o São Paulo chegar em 9º para cima, porque aí o Guarani será beneficiado com a vaga na Federação. Isso aconteceu, o São Paulo foi o 9º colocado. O São Paulo só vai entrar na Copa do Brasil lá na 3ª fase, né? Porque os 8 primeiros da Série A têm esse direito, só que o Flamengo, que é o campeão da Copa do Brasil, terminou entre os 8. A CBF estendeu até o 9º colocado, atendeu São Paulo, então São Paulo não tinha necessidade de pegar a vaga da Federação Paulista, que ficou, por conta da campanha do Guarani e a classificação final, o Guarani ficou com uma das 5 vagas. Ok, então o Guarani estava garantido, não precisava olhar o ranking, o Criciúma comemorou porque o Criciúma também jogaria a Copa do Brasil, só que a Federação Paulista teve uma ideia, Pio. Poxa, se o Guarani empatou com o Criciúma no ranking, mas existe um critério de desempate, suposto critério de desempate, que a Federação Paulista tem um peso maior, que tal eu tirar essa vaga do Guarani via Federação, colocar para o Botafogo, que foi o vice do Troféu do Interior, assim, ao invés de ter 8 times paulistas, um exemplo, né, não lembro agora o número exato, mas vamos colocar aqui que a Federação teria 8 times paulistas, ela queria colocar 9. Só que aí a CBF falou assim, ó, tudo bem, Federação, você indicou o Botafogo vai pegar essa vaga da Federação, ok, combinado. Só que não tem esse critério de desempate que vocês citam, que a Federação A tem mais peso do que a Federação B. Esse critério não está no regulamento. Então, para evitar qualquer tipo de injustiça, a CBF vai sortear a vaga. Então, eu apontaria que é mais erro da Federação Paulista do que erro da CBF, mas não dá para isentar a CBF, Pio, porque ela precisava constar algum critério de desempate no regulamento, e esse critério não existe, por isso que vai acabar sendo definido no sorteio. Carlão, o absurdo é tão grande, e aí eu vou colocar uma situação aqui também. E não seria erro da diretoria do Guarani. Não estou dizendo que eles foram incompetentes se fizeram isso, porque eu também faria se eu fosse dirigente. Eu tenho certeza absoluta que para trazer alguns atletas, eles pensaram na Copa do Brasil. Além deles falarem para o atleta, olha, nós vamos disputar Campeonato Paulista da Série A1, nós vamos disputar Copa do Brasil, nós vamos disputar Série B, financeiramente eles também pensaram no mínimo que eles ganhariam, pelo menos por disputar a primeira fase. E aí agora vem a questão do sorteio, Carlão. Ô Pio, é um prejuízo incalculável se o Guarani ficar fora da Copa do Brasil. Incalculável. Não só dentro de campo, mas principalmente a parte financeira, a parte de negociação com um jogador. É um campeonato que te dá visibilidade, é um campeonato que tem televisão, ou seja, é um prejuízo incalculável. Agora, mostra a desorganização de uma entidade que hoje, sinceramente, não tem mais condição de gerir o futebol brasileiro. Né? Se fala numa criação de liga, depois dessa bagunça envolvendo aí a Copa do Brasil. Tudo bem que a principal culpada é a Federação Paulista, né? Essa talvez a principal. Sim. Realmente fica com a fatia do bolo maior em relação a este imbróglio. Agora, a maneira como a CBF distribui vagas, não só na Copa do Brasil, mas a própria Libertadores, sabe? É um combo de bagunça, é um combo de dúvidas, que a gente chega no fim do ano e ninguém sabe para onde o nosso time vai. Sabe, essa vaga da Copa do Brasil, o Júlio já está explicando ela antes dessa bagunça, desde da parte final da Série B. Setembro, por aí, já começou essa dúvida, essa briga com o Criciúma, beleza. Cara, e tem que fazer um estudo profundo para conseguir explicar. Sabe, vamos simplificar, estamos em 2023, o mundo online aí, a gente fazendo sorteio para uma Copa do Brasil,
É brincadeira. Ou então simplifica. Quantas vagas São Paulo tem direito? Então tem direito a 8, 9, 10 vagas? Então os 6, 8 primeiros do Paulistão, mais um campeão da Série A2, dá uma bonificação, campeão da Copa Paulista. Agora, gente, que bagunça, é ranqueamento, não é o coeficiente disso, daquilo. Ah, pelo amor de Deus, né? E aí o Guarani pode ficar fora no par ou ímpar, no Joaquim Pô, no sorteio. Na bolinha. Ah, o Pio. Se sai bolinha de Deus, vermelha né? da Guarani, sai amarela da Criciúma. Ah, que absurdo. Louco. Pra gente terminar o noticiário do Bugre, agora o Castan é oficial, Julião. Agora sim, agora o Luciano Castan é reforço do Guarani, será um dos zagueiros e provavelmente o Moser tem aí o Castan como um titular, né? Acho que ele e o Lucão, pelo menos nesse momento, largam um pouco na frente aí em relação ao Alan Santos, mas são aí 3 semanas para ele definir qual será o time titular da estreia no dia 14, Pio. E nós vamos ver e ouvir no segunda edição o Luciano Castan, agora oficializado pelo Guarani. Rápido intervalo, a gente já volta. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h55, torcedor do São Paulo tava meio preocupado, mais gente saindo do que chegando, mas pode ficar um pouco mais tranquilo, porque pelo que tudo indica, reforços serão anunciados antes do final do ano. Guilherme Pradella traz as informações do Tricolor. O São Paulo está próximo de anunciar reforços antes da virada do ano. O mais próximo é o zagueiro Alan Franco, argentino que atua no futebol dos Estados Unidos. O jogador chega para um setor que perdeu muitas peças no final de 2022. Atletas que não tiveram o contrato renovado ou que foram negociados. Casos de Miranda e Léo. Para o ataque, 2 atletas estão próximos. David, que deve chegar por empréstimo junto ao Internacional, e Marcos Paulo, que também chegará por empréstimo. Atualmente, o jogador está no Atlético de Madrid, da Espanha. Quem também pode pintar como novo reforço do tricolor é o volante Jackson Mendes, equatoriano que defendeu a seleção de seu país no Mundial do Catar. De São Paulo, Guilherme Pradella. Valeu, Guilherme Pradella, e trazendo aqui uma informação sobre o Santos e uma informação muito legal. A gente falava do Sanches, que teve aquele problema, ou pelo menos uma expectativa de que pudesse ter uma chance de que pudesse ter um problema no coração, fez os exames, está liberado, vai poder voltar aos treinamentos com o restante do elenco. Os times de São Paulo se movimentando bastante, né, Carlão de Freitas? Yuri Alberto praticamente confirmado já a permanência no Corinthians, o São Paulo apresentando aí reforços, Santos bem mais modesto, mas tentando se mexer um pouquinho. Aí o Palmeiras não precisa nem falar, né, Carlão? O Palmeiras precisa de reforço sim, até pelo tamanho das competições que irá disputar, mas já tem uma base muito sólida, né, comandada pelo técnico Abel Ferreira. O Corinthians demonstra em permanências e contratações que pode brigar, não sei se
fazer frente, mas pode incomodar o Palmeiras, né? Ainda mais sendo um torneio que ele tem uma fase mata-mata, então com relação a título tudo pode acontecer, né? Agora, o São Paulo dá essa resposta ao seu torcedor e precisa realmente, o torcedor precisa ter a satisfação do clube, porque até agora reforços duvidosos, né? Eu digo assim, reforços que não são do tamanho do São Paulo, e infelizmente vai ser assim, mesmo com os nomes ainda aí por anunciar. E o Santos naquela coisa de reestruturação. Uma ótima notícia esta do Carlos Sanches, é algo importante para ele dar prosseguimento na sua carreira. Surge a informação que o Zanocelo pode estar negociando com o Vasco, mas o Santos precisa, né? A exemplo do São Paulo, são os grandes do nosso estado que precisam aí se robustecer, porque a situação não tá legal nominalmente. No Paulistão a coisa pode encaixar, tal, mas antes de começar a temporada, Santos e São Paulo não empolgam o torcedor. Júlio Nascimento, contagem regressiva. Faltam 4 dias para finalmente Lucas Lima não ter mais contrato com o Palmeiras. Parecia que esse dia não chegaria nunca, né, Pio? Impressionante, né? E talvez seja aí uma das mais decepcionantes contratações da história do Palmeiras, porque ele jogou muito no Santos, mas o Palmeiras foi bem discreto. Cara, e ele podia, Carlão, desde junho ele já podia ter feito pré-contrato, já poderia ter negociado com ninguém, Carlão. Cara, eu não sei o que acontece na vida particular do jogador, né? Tem toda uma adaptação ao novo clube, toda a pressão, mas infelizmente nos passa a imagem de que dormiu no contrato o Lucas Lima. De repente pode aparecer uma justificativa e tal, mas 5 anos de contrato, ganhando o que está ganhando, aliás, eu acho que ele dormiu no contrato. No Fortaleza também, alguns brilharecos, mas nada de empolgar. Infelizmente, um talento de 32 anos que fica naquela coisa de uma eterna promessa. Julião, tivemos ontem o Boxing Day e no Boxing Day Felipe Coutinho entrou em campo pelo Aston Villa. Frustrando o torcedor corintiano? Eu acho que sim, acho que vai ficar pro meio do ano, hein, Pio? Acho difícil o Coutinho sair agora nessa janela, hein? Acho que... Cara, e outra, tem muito mercado lá ainda. Tem. Mesmo agora num segundo patamar, né? Mas ele tem mercado. Tem 30 anos, 29, 30 anos. Acho ainda meio inimaginável. Júlio Nascimento, até a tarde, Julião. Valeu, meu caro Pio, até mais tarde. Valeu, Carlão, até as 4. Valeu, até já, Piozinho. Às 4 da tarde a gente volta com o CBN Esportes Campinas, segunda edição. E aí nós vamos ouvir o novo, será que é um novo capitão do Guarani, Luciano Castan? Até às 4, a gente volta, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade.